Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Muito obrigado pela sua presença aqui, uma ótima sexta-feira pra você. Quem puder deixar seu like, seu joinha ajuda demais o canal. E vamos lá, gente, eu quero deixar minha opinião aqui e uma análise sobre o que estamos falando após essa derrota dura pro Flamengo que nós sofremos. Acho que ninguém queria perder esse jogo e principalmente da forma como nós perdemos, né? Perder o jogo jogando futebol, se arriscando, tentando alguma coisa, time se entregando, dando 100% é uma coisa, e perder como nós perdemos é outra completamente diferente, né? E lembrando que se você tem FGTS, galera, você pode antecipar o seu fundo de garantia, 10 anos do seu FGTS você pode antecipar, então vai no primeiro comentário e na descrição, chama o pessoal lá, você faz uma cotação com eles, eles explicam tudo pra vocês e você pode estar precisando dessa grana, antecipar o seu FGTS pode te aí ajudar a quitar uma conta, uma dívida, fazer investimento, viajar, é o seu dinheiro, é o seu direito, então você pode mexer no seu fundo de garantia, conta aí com a Mais Ágil, tá bom? O negócio é o seguinte, pessoal, várias coisas estão sendo faladas aí, né, depois da derrota pro Flamengo, muitas críticas ao Abel Ferreira, que, volto a dizer o que eu já disse em outros vídeos, pra mim tá errando mais do que o normal, desde o ano passado, tá? Com escolhas, com teimosias, com escolhas em cima de esquemas e jogadores que claramente rendem menos do que outros, né? Isso o campo diz, né? Se eu falar pra vocês hoje, quem rende mais como lateral? O Mike ou o Marcos Rocha? Ah, não! Um é mais defensivo, o outro é mais ofensivo, isso, características... Todo jogador, um pro outro, tem características diferentes. Mas é inegável que o Mike é muito mais lateral do que o Marcos Rocha. Mas o Abel Ferreira pensa diferente. Para ele, o Marcos Rocha é o titular da posição. E, por exemplo, eu discordo disso, certo? Então, acho que o Abel tem alguns erros aí. E outras coisas que vêm acontecendo no Palmeiras já faz um certo tempo, né? Você pega o Kevin lá no passado, não teve chance. Você pega o Giovani, não teve chance. O Pedro Lima nunca teve chance nesse elenco também. Como eu tava falando lá no grupo agora com a galera. E aí, você tem o seu gosto pessoal. De alguns desses atletas que eu falei, outros eu nem citei. Você pode gostar mais, outros você pode achar que são jogadores fracos. Mas aí você vai pro campo e você olha... O Lázaro joga mais bola do que o Kevin? Será que o Lázaro é mais jogador que o Kevin? O jogador que já estava aqui, e nós vendemos por um preço horrível. A venda do Kevin foi muito ruim. A venda do Arthur foi muito boa. A do Kevin foi muito fraca. Será que o Lázaro joga mais bola? Será que o Gabriel Menino tem mais futebol que o Pedro Lima? Quanto tempo o Gabriel Menino não joga bem? Desde a final da Supercopa? Vive de nada, assim, um joguinho. Vive de fazer 2, 3 lances e fazer partidas fraquíssimas. Então essas coisas estão escancaradas no Palmeiras. E não é de agora, gente, não é de agora. No ano passado nós ganhamos o Campeonato Brasileiro, nós sabemos a forma como nós ganhamos o Brasileirão. Com o Botafogo dando a pipocada histórica e a gente fez nossa parte, com certeza. Mas lembra do Endrick, né? O que o Endrick fez e tudo. Então eu acho que já há uma desconstrução de equipe e de futebol do Palmeiras desde o ano passado. Aquilo que eu sempre falo, nós vamos apoiar, nós vamos torcer, se cair pro Flamengo ou não, se cair na Libertadores, seguir no Brasileirão, a gente vai torcer pro Palmeiras até o fim da vida. Só que tem coisas que estão muito claras, né? E o Abel segue lutando. Por exemplo, vou citar um erro grande do Abel antes de falar outras coisas aqui. O Abel não tira o Rony do time, ele sempre acha um jeito de pôr o Rony. O desempenho do Rony é favorável a ele para ele ser mantido no time como titular absoluto, por mais que ele tenha saído um jogo ou outro? Não é. O Veiga ficou como titular absoluto o ano todo. O Veiga esse ano tá jogando um grande futebol para ser titular absoluto. O Luiz Guilherme foi vendido. Foi embora. Não, por quê? Porque não tinha oportunidades. Inclusive não jogava nem de meio. O Abel insistia com ele de ponta. O Veiga jogou esse futebol. O Luan foi embora do Palmeiras. Para mim, um dos jogadores mais injustiçados desses últimos tempos do Palmeiras. O Luan vinha jogando muito bem desde o ano passado. Ele era o titular dessa equipe. Aí na final do Paulista o Gustavo Gomes voltou, o Abel tirou o Luan do time, porque o Abel não tem coragem de colocar o Gustavo Gomes no banco. Agora eu pergunto pra vocês, o Gustavo Gomes, por um acaso, tá jogando um grande futebol desde o ano passado? Ele vem performando? Então eu falei alguns atletas aqui. O Zé Rafael, vamos mais um. O que vocês acham do Zé Rafael? Que foi um jogador que eu sempre gostei muito. Vem jogando um grande futebol? Você olha assim, o Zé Rafael tá bem demais, hein? E aí eu quero falar já uma coisa sobre o Rios, tá? O Richard Rios, continuando com essa postura, a diretoria do Palmeiras tem que vender ele ontem. Jogador de futebol, vou falar o que eu já falei aqui, quando não quer mais jogar, não tem o que você fazer. Ele tem contrato, ele tem isso, tem aquilo. Ele não joga, ele não performa. Quando o cara tá assim, vende. Venha o próximo, traga um cara que tenha sangue nos olhos e um cara que tenha vontade de jogar. Porque se o cara não quer mais, esquece. Então, complementando o Zé Rafael. Então, por que eu falei desses atletas?
Porque o que a gente tem que entender, aí eu vejo muita gente falando assim, pô, o Abel bota o Felipe Anderson na esquerda e tal, tal. Eu acho também que não tem que jogar na esquerda, tem que jogar na direita. Só que como se isso fosse resolver os problemas. O Felipe Anderson jogar na direita não vai fazer o Gomes voltar a jogar em alto nível. Eu tô falando desses atletas só pra vocês entenderem o raciocínio. Não vai fazer o Zé Rafael voltar a jogar em alto nível, não vai fazer o Rony voltar a jogar em alto nível, entre outros atletas. Não vai fazer o Marcos Rocha voltar a jogar o que ele já jogou. O Marcos Rocha, pra quem não lembra, já foi muito importante em jogos decisivos, com boas atuações. Mas o que está acontecendo no Palmeiras hoje, além dos erros do Abel e além da omissão absoluta da diretoria, né? Que agora a diretoria não tem culpa de nada. O Barros e a Leila não tem culpa de nada. Eles estão lá na deles, é tudo culpa do Abel Ferreira, como eu falei no outro vídeo aqui. Pra mim isso não tá certo. Mas é encarar a realidade. Se a gente passar ou não do Flamengo, se a gente passar ou não do Botafogo, se a gente ganhar o Brasileiro, se a gente ficar em quarto ou não, alguns jogadores não vão performar mais do que já performaram. Isso é nítido, isso é completamente visível. O erro da diretoria do Palmeiras, e eu já comentei sobre isso aqui, foi segurar atletas de todas as formas. Não, só sai pela multa. Eu falei no ano passado, é um absurdo esse comentário. Porque quando o cara não quiser jogar mais, ele não joga, ele não corre. Olha como que tava jogando o Rios, o Gabriel Menino no jogo contra o Flamengo agora. Faltando disposição, sabe? Os jogadores do Palmeiras perderam aquele ímpeto, perderam aquela pegada, perderam aquela... O Palmeiras sempre foi um time que marcou muito forte, um time que sempre deu 100% nos jogos. Isso não tá acontecendo mais e agora nós estamos sendo batidos pelos adversários. Pode ser que isso volte, o Palmeiras volte a jogar bem e volte a ser forte nessa temporada? Pode ser. Depende do que o Abel vai conseguir fazer lá, depende do que ele vai mudar, depende de repente você vai conseguir fazer esses caras terem vontade de jogar de novo. Mas o que acontece é isso, gente. Não é a questão de... Antes nós falávamos, o problema do Palmeiras é que o Abel tá pondo 3 zagueiros. Não, o problema é que agora não tem 3 atacantes. Não, o problema agora é que não tá jogando com meia. O problema agora é porque... Não, a gente tá sempre tentando achar, o problema é esse. O problema são várias coisas. O problema não é uma coisa. São várias e principalmente atletas que já performaram, que foram muito importantes aqui, hoje não jogam mais. Não atuam em grande nível. E isso está escancarado. E os atletas seguem aqui, contrato longo e tudo. O Palmeiras foi ao mercado nesse ano, fez algumas contratações, principalmente para futuro, porque para titular agora, quem que eles trouxeram? O Felipe Anderson, ponto, acabou. O Maurício não vai ser titular. O Giai, não sei se vai ser titular, sabe? Bruno Rodrigues, infelizmente, se machucou. Aí nós temos, por exemplo, o Dudu, que é um grande jogador, que é um dos caras mais importantes dos últimos anos. Se machucou, não é o mesmo jogador. Então, assim, o Palmeiras caiu muito de nível. No sentido dos atletas que jogavam nesse nível aqui e agora jogam nesse. Então, eles vão entregar o que vocês acham? Qual é o nível que eles vão entregar? O coletivo caiu bastante. Então, acho que esse é o grande X da questão. Muitos atletas caíram vertiginosamente o seu nível. E o time sente. E não adianta a gente achar que esses caras vão jogar o que jogaram. É humanamente impossível. Olha o elenco do Flamengo, olha o elenco do Palmeiras. De 2019, 2020 pra cá. Quantos atletas ainda estão lá no Flamengo jogando? E quantos atletas ainda estão aqui? Os protagonistas do Flamengo já meio que mudaram. Alguns do Palmeiras seguem os mesmos. E nunca muitos atletas que já apareceram ali, e aí é uma crítica ao Abel, que mostraram potencial, nunca tiveram chances. Quando esses que eu citei estão na jogada. Esses caras sempre são preferência para Abel Ferreira. E preferência para mim é quem joga bola. Então acho que por isso que o nosso nível deu uma queda tão grande. Agora vamos ver se esses caras recuperam e voltam a jogar. Mas está muito nítido isso. Palmeiras não sabe encerrar ciclos. Como vários clubes não sabem. Mas o Palmeiras está nessa matéria aí errando e errando feio. E segue errando. Muitos atletas já saíram, Luiz Guilherme já saiu, não teve chance, Kevin já saiu, o Luan acabou saindo, jogando bem, era o melhor zagueiro do Palmeiras, mas são decisões do Abel, e a diretoria obviamente banca porque eles não querem se expor, né? Pelo menos é a minha opinião, eu acho que nosso problema não é um, são alguns. E você, o que você acha? Deixe seu comentário. Um abraço, galera, tamo junto, uma ótima sexta-feira, até a próxima, aqui é Contra Tudo e Contra Todos, é nóis.